Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece e clareie suas dúvidas. Olá, a questão de hoje é: se o cristão não pode julgar seu semelhante, como deve se comportar em face da corrupção? A questão do não julgar precisa ser vista com cautela, a fim de evitar-se uma conclusão que inviabilize o progresso e a vida social. Jesus efetivamente falou: não julgueis para que não sejais julgados. Mas ele também afirmou a bem-aventurança dos que sofrem e choram. Ocorre que muitos sofrem e choram infernizando a vida alheia e revoltados contra Deus. Por certo, não são todos os que choram que se encaminham para a plenitude, mas apenas os que o fazem com dignidade. Do mesmo modo, não dá para interpretar ao pé da letra o comando de não julgar. É impossível viver sem refletir a respeito do que se ouve e se presencia, e seria inconveniente ver o bem onde não existe e deixar de ver o mal onde ele está. A proposta do cristianismo não é tornar as criaturas cegas e burras. Ao contrário, seu objetivo é estabelecer a fraternidade entre seres lúcidos e decentes. Assim, não se deve julgar o semelhante de forma severa e cruel, mas por vezes é mesmo necessário apontar a existência do mal a fim de barrá-lo. Se os equívocos de uma criatura só ela prejudicam, não há razão para torná-los públicos. Contudo, se prejudicam terceiros inocentes ou mesmo a coletividade, agir para fazer cessar a conduta errada pode ser até um dever. É sempre necessário analisar a finalidade com que se age: divulgar o mal, difamar o semelhante ou defender o bem. Se o objetivo for fazer fofoca, é melhor calar. Também é preciso ter moral para falar, pois condenar no outro o que se faz é somente hipocrisia. Por fim, convém ser cauteloso, a fim de não causar escândalos desnecessários. Frequentemente, o mal pode ser barrado com atitudes suaves e discretas, e não se deve cortar onde for possível desatar. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece. No dia 5 de janeiro, foi ao ar uma entrevista nossa a respeito do impacto da oração na saúde das pessoas. E, para tentar desenvolver um pouco mais o assunto, chegou-nos uma pergunta sobre: e sobre a vida dos outros? Será que tem algum efeito nós orarmos pelas outras pessoas? Essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer frequentemente. Uma mãe que tem o seu filho doente, pode com efeito orar pela recuperação da saúde do seu filho? Aquele marido ou esposa, cônjuge, que tem o seu cônjuge fazendo escolhas equivocadas na vida, tem algum valor orar por ele? Podemos ir além nessa pergunta que nos foi enviada e pensar até: e aquelas pessoas que já morreram? Tem algum valor orarmos por ela? Fomos buscar essas respostas no Livro dos Espíritos. E Kardec fez exatamente essa pergunta: se nós podemos, com algum efeito, orar por outra pessoa. O próprio Allan Kardec faz um comentário à resposta da questão, dizendo que é natural a lei dos fluidos. Todos nós estamos envolvidos por fluidos espirituais. É como se fôssemos peixes mergulhados no oceano. E quando nós lançamos os nossos pensamentos positivos na direção das outras pessoas, é claro que eles as alcançam. Só que eu achei muito interessante que os espíritos foram além na sua abordagem a respeito do assunto. Ele diz que quando nós oramos, nós sempre atraímos para nós outros espíritos interessados em ajudar. Então, quando nós estamos orando pelo bem-estar dos outros, nunca desdenhemos do fato de que podem chegar a nós as intuições a respeito do que nós podemos fazer. E que talvez não seja suficiente nós nos colocarmos na oração e esperar que a providência faça o todo o demais. Então, se você tem alguém que precisa da tua ajuda, pelo qual você pode orar, ore sim, ore muito por ele. A energia positiva que você está enviando sempre vai ser um refrigério pelas outras pessoas. Isso nos garante os espíritos. Mas não esqueça também o fato de que chegará a você
a ideia do que fazer, como se portar e como você mesmo pode ser um agente da providência divina no socorro daquela pessoa. Então, ao orar pelos outros, nós podemos sim fazer muito por eles, mas não nos esqueçamos que também materialmente seremos convidados a dar o nosso contributo e ir ao socorro daqueles pelos quais nos compadecemos e desejamos orar. Oremos sempre, oremos mais e oremos bem.